Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Donata Bimbati, nutricionista. Estou com a... Sou Ana Cláudia Provasi, psicanalista, podcast aqui da CRTV. E nós estamos com esse podcast que tá sensacional, né? E tem mais gente aqui com a gente, hein? E como tem? E aí? Olá, prazer, meu nome é Andressa, eu sou professora e a gente tá aqui nesse novo podcast. Exatamente. E de que vamos falar nesse podcast, né, gente? Vamos começar pelo deu a nome. Ideia, né? Exatamente. Vamos começar pelo nome do podcast, né? Além delas. É muito mais do que a gente vê, né? Porque quando a gente fala de mulher não é nem um pouquinho simples. Não. Mulher Nadinha. É complicada, mas assim, tem muitas coisas que estão além do que nós mesmos enxergamos e do que os outros enxergam. Exatamente. E acho que a parte mais legal que eu acho que a gente precisa, né, começar falando por ela, que não só a questão do além dela ser algo maior que a gente, ser algo voltado para mulheres, é o quanto a gente pode estar compartilhando de histórias, mas que, diferente aqui, né, da Ana, que já normalmente tem o podcast, eu que já gosto de falar, a gente tem a Andressa, né, que é a nossa idealizadora, inclusive, né? A ideia veio dela. Exatamente. Então, é a parte mais legal, porque somos pessoas distintas, né? Cada uma com a sua área de profissão, com a sua atuação, com a sua própria forma de viver diferente, mas que acabou interligando entre tudo, né? E ao mesmo tempo que é diferente, que cada uma compartilha da sua dor, mas também tem as dores que são iguais. Exatamente. As dores universais. Andressa, conta por que você teve essa ideia para quem está assistindo já descobrir qual é o nosso ponto. Vamos lá. Então, nasceu de uma necessidade. Na verdade, a minha ideia é só um início, uma básica, né? Que eu conversei com a Ana Cláudia. E depois a gente pensou em mais uma pessoa. E daí veio um doce encontro que foi com a Donata. Que veio somar no nosso projeto. Então, inicialmente, foi uma necessidade mesmo, que eu comecei observando que nós mulheres adultas, né, depois de um tempo com família, com trabalho, carreira, estudos, filhos, a gente deixa de lado algumas coisas. E o esporte, eu percebi que muitas mulheres que têm a minha realidade, meninas próximas a mim, não praticam... Posso continuar? Não praticam o esporte. Não praticam esporte. E aí nasceu essa necessidade. Eu comecei a pensar, a gente precisa incentivar outras mulheres com dificuldades também, com a rotina, com atarefadas, né? E que de alguma forma prioriza o esporte para a saúde, para o bem-estar e também, consequentemente, para a estética. Né? Hoje eu sou mãe da Júlia, de 3 anos, e eu sou corredora de rua há mais ou menos 12 anos. E quando veio a Júlia, né, tudo mudou. Uma vida nova, né? E a Júlia veio numa fase de pandemia. Então, foi bem difícil para mim, para eu voltar a correr, a fazer o que eu gosto, né? E depois da corrida veio um crossfit, depois do crossfit veio o tênis. E sempre eu tenho só uma parceira. Se essa minha parceira não for comigo, eu vou sozinha ou não dá pra eu fazer. Por exemplo, o tênis, né? Não dá pra eu jogar sozinha, só dá pra praticar uma coisa ou outra no paredão, mas nada, um jogo não dá pra ser feito. E aí eu fiquei me imaginando, né? E já o meu esposo, que também joga tênis, ele já consegue simplesmente ir numa quadra de tênis e tem lá mais de 2, 3, 4 homens ali jogando. Diferente da gente, que precisa se programar, precisa convidar uma amiga. E aí, eu levei essa ideia inicial pra Ana. Falei, Ana, a gente precisa... O que você acha? Vamos lá incentivar outras mulheres para fazer um esporte, para mostrar, para contar que apesar das dificuldades, a gente prioriza praticar um esporte para a saúde da gente. Melhor, pra gente. Né? E foi isso. Daí a Ana incrementou o projeto junto com a Donata e aí a gente tá aqui falando de mulheres, além delas. E eu acho que de tudo que a Andressa compartilhou agora, eu acho que uma coisa muito legal e que eu acabo falando muito também
é o quanto toda essa questão, né, da gente precisar fazer uma atividade física é uma questão também de válvula de escape. Eu vejo muito isso na mulher, é o momento que ela consegue fazer algo por ela. Porque no restante, ainda, eu não sei se a palavra certa é uma triste realidade, mas ainda é uma realidade pequena, é a mulher que sobrecarrega de todas as funções, responsabilidade, e ela deixa de olhar para ela. Então, muitas vezes, o esporte, ele entra como uma necessidade exatamente disso, de uma válvula de escape, de voltar a se reconectar, se reencontrar. Sim. E é a parte mais legal que a gente volta a ter contato com outras mulheres, né? Então, ver que todo mundo tá, muitas vezes, na mesma vibe que a gente, na mesma dor que a gente, na mesma dificuldade, mas que uma passa a somar na vida da outra e a gente passa a se unir. E diferente da Andressa, né, que é corredora de rua há 12 anos, eu sou uma tentante de corrida, sei lá quantos anos. E aí, depois da pandemia, eu falei, não, agora realmente não corro mesmo, não consigo, não tenho fôlego. E esse ano é um dos meus projetos de vida voltar a correr. Nem que seja fazer uma corrida de 5 quilômetros. É a promessa que eu fiz para Bruno. Eu falei, bora aprender. E aí já tenho agora aqui o meu exemplo de corrida. Então, além de eu tentar correr com o Bruno, eu falei, já vou começar a me infiltrar aqui no meio delas, porque é um projeto. E a gente precisa parar para olhar pra gente, né? Sim. E eu acho muito importante que a mulher passe também a se acolher, né? Eu vejo que homens são unidos, você acabou de falar, né, do João, ele chega lá numa quadra, tem uma infinidade de opções para ele, né, para bater bola ou para fazer outra atividade. A gente não. E parece que se a gente não tem alguém, a gente vai falar, então é melhor não ir. Então acho que não é pra eu ir. Ninguém vai comigo, não é pra eu ir. E não é questão de não é pra eu ir, a gente tem, parece que uma necessidade também de uma aprovação, né? De uma aprovação, de uma aceitação, de uma companhia. Sendo que o desejo é só nosso, né, tá dentro da gente, a vontade de mudar. E além de tudo isso, né, de todas essas dores que vocês trouxeram, que faz parte, também tem uma outra dor que a nossa ideia não é dividir. Mulheres, não é competição, gente. Sim. Não é mulher pode, homem não pode, não é a mulher pode mais, o homem pode mais. Não, e sim a união dos relacionamentos. Porque o que acontece? Muitas mulheres também não conseguem fazer um esporte, ou uma academia, ou ter tempo para ela, porque elas também não têm a parceria do outro lado. Exato. E essa é uma dor que a gente veio aqui com muito amor para falar, porque isso precisa ser olhado. Porque não pode ficar pesado para ninguém. Porque para a gente ter uma vida em abundância, que seja saudável e sustentável, ela precisa o quê? De parceria, de troca. Então, para a mulher poder fazer um esporte, poder fazer uma academia, olhar para ela, ela também vai precisar do apoio do marido, né, do apoio da pessoa que está ali do lado. E não é, a gente fala assim, não é ajuda, gente, é rede de apoio, que é normal, porque para a vida ela ser sustentável e ter uma energia equilibrada em todos os âmbitos, a gente precisa de rede de apoio. Exato. E é uma coisa que a gente vem falando muito isso da mulher, porque se a gente for ver, né, há um tempo atrás, a mulher ela não precisava trabalhar fora, então a dedicação dela era só para os filhos. Tudo bem, tem toda essa questão de que ótimo, que maravilha poder também olhar só para os filhos, ter esse tempo, mas também aonde está esse poder, essa essência da mulher, que a mulher ela tem que ser vista também, mas ao mesmo tempo aí foi pro extremo da mulher que tem que se virar, cuidar do filho, cuidar da casa, cuidar da família, trabalhar, né? E aí? Aonde fica ela nessa história? Porque é onde a gente tá vendo que é o mal do século, né? Da mulher tá sobrecarregada, de não ter tempo, de estar ficando doente. E não precisa ser assim. Até porque existe uma nova era que é essa da divisão, do equilíbrio. Que para a mulher também poder ir atrás do esporte, olhar para isso, olhar pro, né, para ela, é diferente. Eu também posso usar a mesma fala da Donata. Sonho em correr. Quem sabe vai ser a vez, né, para começar. Mas eu, por conta de ter feito balé a vida toda, tenho vários problemas, então eu não posso com esporte de grande impacto. Mas estou na musculação para esse caminho. Mas eu também faço tênis e jogo tênis com a Andressa. Quer dizer, né, gente? Eu tento jogar tênis com a Andressa, mas eu estou lá. Tô treinando e é uma delícia. E o quanto... Tudo tem um começo, não é? É lógico. Tem que partir do desejo, o resto a gente faz acontecer. E o quanto essa questão é mental. Eu falo que se tem um esporte que trabalha concentração, foco, espera, controla a ansiedade, então nem se fale. Autocontrole
pleno. Eu falo É isso sempre. maravilhoso, porque o tênis, ele te traz muito isso. Eu falo, gente, pra mim, ir jogar tênis é muito bom, porque eu saio ali com a mente livre, assim, limpa. Exato. E um detalhe que eu acho muito legal. O tênis, eu comecei, né, o ano passado. E foi inédito, porque eu nunca tinha pego numa raquete, nunca tinha entrado numa quadra de tênis. Por conta da Ana Cláudia também, a gente decidiu... a Ana já estava num tempinho ali. E aí, eu comentei com ela falou, vamos lá no tênis, né? E aí, a gente foi. Então, aos meus 33 para 34 anos, um novo esporte na minha vida. Então, assim, né, não tem idade. A gente tem que só encarar e ser feliz, né? O esporte, a gente sabe o bem-estar que ele traz para o corpo. E é uma alegria quando a gente termina a corrida. E só agradeço e falo, meu Deus, muito obrigada pela saúde, né? E é isso, é fantástico. Eu amo. Só que tem aquele lance, né? Que a gente joga limpo aqui, gente. Aqui a gente só joga verdades. Eu incentivei, falei pra ela, vem pro tênis, é muito legal. Aí, de repente, a pessoa que incentivou sumiu. Isso é verdade. Você continuou, Andressa? Ela continuou. E eu, Disciplina bem. E eu parei. Exato. Mas deixa eu contar mas uma eu parei curiosidade. porque realmente é uma questão que é difícil pra nós, né? Porque a gente Muito. treina de sábado. E, gente, de sábado eu tava tendo um evento atrás do outro. E aí eu não conseguia ir mesmo por questão de horário. E até uma coisa que nós, mulheres, a gente precisa olhar pra isso. Porque a gente vai acumulando funções. E aí também tem que olhar pra esse lado. Não, agora chega. Qual é o momento que eu olho pra mim? Qual é o momento que eu vou? E agora eu voltei. Isso. Exato. Isso que a Ana falou, eu vou contar uma curiosidade ainda, mas eu vou só complementar. É algo que eu sempre falo, né, para os meus pacientes, que é uma coisa, na verdade, básica, que é esfregado na nossa cara todos os dias, que é aquela frasezinha do avião, né? Quando as máscaras caírem, primeiro você coloque a sua, depois você coloca na pessoa do seu lado. Cara, você fala assim, meu, que egoísmo! Como assim? Vou colocar em mim? Não, vou colocar no meu filho, né? Porque a mulher tá o tempo todo nesse processo da doação, né? E aí é a hora que realmente a gente, muitas vezes... Eu não gosto da palavra surta, mas porque quando a gente cansa, quando o nosso vulcão ali entra numa erupção, a gente explode e a gente daí joga tudo para fora. Agora, lasque, eu vou fazer por mim. E não precisa ser assim, né? Pode ser mais leve. Então, às vezes eu falo muito isso no consultório. A pessoa fala, gente, sabe aquela historinha da máscara? Eu falei, coloca a tua máscara. Eu falei, esse momento é você. Em segundo plano vem tua família. E não é uma questão de egoísmo. É uma questão que se você não está bem, se você não consegue olhar para você, como você olha para o outro? Então, como você cuida? Como você provém uma família? Então, é algo que eu acho que é importante que a gente comece a ponderar muito e trazer como prioridade realmente. E não é egoísmo. Pelo contrário, o fato de você se cuidar, de olhar para você, é sim o momento que você vai estar olhando para o próximo, né? Então, é a melhor maneira que você vai poder de prover para os seus. E sobre a curiosidade, gente, acho que essa vocês não sabiam. Fui jogadora de tênis, tá bem? Então, meu processo de infância e adolescência eu era jogadora de tênis. Então, assim, não sei se sei pegar na raquete ainda. Mas acho que deve ser igual a bicicleta, né? A gente acha que não desaprende. Apenas tomba. Super bem. Pois então, vou me desafiar a um dia e treinar uma aula de tênis. E é tão legal a Dô falar sobre isso, né? Que é uma coisa que a gente não pode, é inverter as ordens. Exato. Saúde, família, trabalho. E muitas vezes a gente acaba invertendo, assim, por conta dos desafios, por conta da correria. Só que a gente precisa olhar para isso. Porque se a gente não estiver bem, como é que a gente vai fazer com que os outros também estejam? Exato. E quando a gente passa o trabalho na frente, é o que complica. Eu falo assim, uma coisa que já é sagrada para mim é a musculação. Eu não fico sem ela, porque se eu não faço ela, eu tenho dor, eu não vou ficar bem, né? Então, é algo que é inegociável, tem que acontecer. Mas, quando a gente olha para o outro lado, o esporte também é tão maravilhoso, e traz tantas coisas pra gente. Então, é olhar para esse lugar quanto mulher, e entender que tudo, quando é organizado, eu falei até hoje no podcast com o Caio, quando é colocado no Google Agenda, tudo se resolve, mas tem que estar na agenda. Exato, e precisa, né? Os inegociáveis são necessários. E a gente fica o tempo todo tentando se equilibrar em tudo. Sempre, não, dá um jeitinho, eu encaixo, eu espremo. Mas não dá para ser assim, porque a gente vive um constante estresse, um constante desgaste.
e aí ela já vou puxando sardinha sempre pro meu lado, né? A questão hormonal pira, estresse é um dos piores, né? Maus do século e problemas de saúde. É o que a gente mais encontra nas pessoas, é o maior problema de saúde. É tudo uma questão hormonal, toda uma alteração hormonal. E a gente veio falar do esporte, da corrida principalmente, que não diferente do tênis, trabalha toda essa parte, né, gente? Da disciplina, da autoconsciência, do conhecimento, porque a gente tem que ter um conhecimento corporal. Porque eu falo por mim, toda vez que eu tento correr, eu começo a ficar cansada, eu me jogo, eu disparo. Aí o Bruno fala, volta, concentra, trabalha no seu pace, deixa falar, pace, porcaria nenhuma, eu quero chegar, sabe assim? Então, porque é justamente isso, e aí já é o corpo falando, né? Então, trabalha, gente, uma disciplina e um autoconhecimento corporal muito grande. E eu acho muito legal e necessário, e só que nesse momento, você tem aí toda uma liberação, né? De endorfina, de serotonina, de adrenalina. E, gente, esse bem-estar pro metabolismo, ele é maravilhoso. Então, a gente precisa de doses homeopáticas disso diariamente, né? E não ser atletas de final de semana, né? A semana inteira eu me mato na vida louca, aquele workaholic, e final de semana eu me mato na atividade física, né? Então, o 8-80 é o equilíbrio, né? Tá aí, o equilíbrio, de novo, sempre, né? Então, de novo, família, trabalho, saúde, mas tudo com pesos semelhantes e no seu lugar. Andressa, sabe que é uma coisa que é muito legal que você podia compartilhar, que nas nossas reuniões acabou vindo, sobre o teu peso na consciência de correr e deixar a Júlia, porque nós mulheres também temos esse lado, eu não vou fazer isso, porque imagina, eu posso estar ali brincando. Só que o quanto muda a sua brincadeira depois que você cuida de você e faz o teu esporte pra dar atenção pra ela. Então, como eu disse, né, a Júlia é uma nenê de pandemia. Ela nasceu em março de 2020, onde foi o boom. No auge. No auge, totalmente no auge. E aquele medo, né, que a gente não conhecia, quem se infectava, a gente não sabia o que podia acontecer. Então, aquele todo medo. A gente só saía de casa pra ir ao médico, pra tomar vacina, somente o necessário. Nem no mercado a gente ia. E a gente ficou naquele mundinho, né? E como eu disse pra vocês, eu sempre gostei de esporte, sempre me movimentei. De repente, eu tava dentro de casa com uma neném e ficando 100%, né? Aí, com 4, 5 meses, eu já tava, preciso sair. E aí veio uma notícia, que os lugares abertos não tinha tanto contágio e tal. Falei, eu preciso ir, preciso ir na praça, andar, caminhar com a Júlia. E a gente foi. E depois de um tempo, eu continuei caminhando, só que ainda queria só um momento meu, né? Só que aquela coisa, vou deixar essa menininha tão linda, tão fofinha. Foi difícil, foram quase 2 anos para eu conseguir olhar para mim e falar, não, eu preciso do meu tempo, eu preciso voltar a me reconectar, a me conhecer, né? Porque a gente se prepara para a maternidade, a gente lê outros textos de outras mulheres e às vezes você fala assim, não, comigo não vai ser assim. Expectativa, realidade. A realidade vem esfrega, né? E aí, o que me fez também, a corrida de rua veio depois. O primeiro passo foi ir pro CrossFit, ali com o Rafael, da F5 Academia. Um abraço, Rafael. Me fez querer voltar, assim, né? Me movimentar. E aí, eu deixava a Júlia, eu ficava com peso na consciência, e o João me apoiando, falando, não, você precisa desse tempo, né? E aí, foi me acostumando a ter uma liberdade e gostando dessa liberdade. E, às vezes, me culpando, às vezes não. Mas aí você vê o quanto é bom pra você, o quanto você volta feliz, o quanto você volta mais leve, o quanto você volta pra brincar melhor com a criança, né? Ter mais paciência, lógico, porque você sai daquele mundinho, né? E foi isso. Daí agora eu consegui noites mal dormidas. Tem semanas que eu tenho um objetivo de correr 3, né? 3 vezes na semana, jogar 2 vezes. Não consigo, respiro e penso assim, na próxima semana eu vou conseguir. É um processo. Né? É um processo que você vai vivendo aos poucos, vai colocando isso também na sua cabeça, na sua consciência, e vai percebendo, eu não tô fazendo mal nenhum pra Júlia, a Júlia não vai se sentir menos amada, a Júlia não vai, né? Na verdade até mais, porque você volta com uma saudade tão gostosa, e foi dessa forma. E uma coisa que é interessante a gente sempre falar também, que
não é quantidade, é qualidade do tempo. E o que acontece muito com a gente, e é normal, todo mundo passa por isso, a gente se cobra tanto em estar junto, e às vezes estar junto e não tá. Então, você olhar pra você cuidar de você, cuidar da sua saúde, quando você estiver, você vai estar. Porque o que acontece que é muito ruim? Muitas mães estão ali do lado e não estão. A cabeça tá em outro lugar, tá no celular. E tá nessa falta de liberdade mesmo, porque assim, somos seres humanos e precisamos do tempo, precisamos olhar pra gente, cuidar da gente, ter, né, essa rede de apoio para que a gente não surte, porque senão a gente surta. A sobrecarga fica muito grande. A gente fala, a maternidade ela é linda, mas existe também um romantismo por volta disso, né? E então é justamente o que vocês falaram. Não tenho essa parte, mas é justamente como vocês estão dizendo. Não é simples, é gostoso, é lindo, é maravilhoso, mas não é simples, não é fácil, sobrecarrega. E se a gente não olhar, é a hora que a gente realmente deprime, né? E tem aumentado muito os quadros, né? De depressão pós-parto. Sim. E cadê? Até a questão da alimentação, né, de sobrecarregar o alimento como uma válvula de escape. Porque tá constantemente esgotada. E eu falo muito, a gente come a emoção, né? Então, aquela coisa, eu engulo, eu não consigo, eu não posso, eu não vou pedir pra ele porque ele não se oferece. E a gente só vai engolindo. Só que aquela coisa, toda ação gera uma compensação. Isso é comportamental. Infelizmente, a gente aprende isso desde a infância, né? E a gente consegue tratar, mas não é simples. E aí, o que acontece? A gente descompensa na comida. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem aquela cobrança que eu tenho que comer bem, porque é o meu leite que vai pro meu bebê. Então, assim, eu não consigo comer o que eu quero, eu não consigo atolar meu pé. Aí vem aquelas fugas, né? Sim. Aquelas jacadas imensas, depois aquela culpa de novo sobre tudo isso. Então, gente, né, como a gente falou, o podcast é de mulher para falar de mulher, porque assim, não é fácil ser mulher, a gente parar para pensar perante a sociedade, né? Então ser homem é prático? Não, não é, mas a impressão que dá é que é mais simples, né? Então, o podcast, ele é para homens, inclusive, né? Porque, afinal, assistam para conhecer as mulheres que vocês têm na casa. E também para nos ajudar. E para ajudar, exatamente. De apoio. Rede de apoio é importante. O filho não é só da mulher. Exato. O filho é do casal. Sim. Então, às vezes é mínimo para vocês ficarem uma horinha, né? Mas pra gente é muito, né? A gente poder ter esse tempo. Então, precisa. E é uma coisa bacana a gente deixar bem claro que não é uma dor nossa, porque até a gente brinca, né, Andressa, que os nossos maridos não querem ter outro filho. Porque eles já entenderam o peso da maternidade. Exatamente. Porque é muito dividido. A gente brinca sempre isso, né? Olha que engraçado. A gente às vezes pensa, né? A gente pensa, mas vai falar, ai, não, expectativa é realidade. E eles já falam, não, já tá bom, só. Mas porque tem esse lado, né? Que não é fácil. E outra coisa, gente, eu falo isso pra todo mundo. A partir do momento que você tem, cuide como ele... Faça do seu melhor. Sim. Se você acha que realmente não vai dar, não tenha outro filho. Porque o que acontece? Entra naquela cobrança da sociedade. Ai, 2, Não. Cada um sabe o que é melhor para si mesmo. E cada um tem essa consciência também. Então, tomar muito cuidado com isso. Porque a partir do momento que você conscientiza que você vai ter outro, se entrega para isso também, né? E vive o processo. E, né, você tocou nessa questão da sociedade. E é muito louco, porque assim, está namorando, não vai noivar. Noivou, não vai casar. Casou, não vai ter filho. Teve o primeiro, não vai ter o segundo. Então, assim, se a gente parar pra pensar, nunca agrada. Nunca. E não é a vida deles, é a sua vida, né? É a nossa vida. Então, é como você lidar com isso. Tem que estar bom pra você, né? Pra teu marido, pra tua família. Sim. Então, assim, não me preocupo com os outros. Isso seria o ideal. Não é o real. Mas se a gente puder chegar nessa evolução, seria maravilhoso, né? Nessa autenticidade. Porque é você que vai viver as dores, né, os bônus e os ônus, né, de tudo isso. Então, precisa não buscar sempre agradar, né, e sim se agradar e entender o que você precisa. Aí entra essa parte, logicamente, do autoconhecimento também, que sempre estaremos falando por aqui, né? Sim. Mas que é importante a gente também entender isso. A gente não vive para agradar as pessoas, né? A gente precisa, acho que se agradar. E falo porque é algo que eu venho olhando. Eu sempre busquei, né? Ser a legal da turma, né? Ser aquela da família que não dá trabalho, que nada sempre agradando.
Você, não tive retorno? A gente tem retorno. Também não é ruim agradar as pessoas. Mas a questão é, e as suas frustrações com o tempo? Né? E tem uma coisa engraçada, um relato, na verdade. Essa questão de incentivar outras mulheres, eu passei por isso. Uma pessoa que eu acho que nem sabe que me incentivou, mas na época em que eu falei, né? Demorou quase 2 anos para eu conseguir me libertar, entre aspas. Não ter medo de sair correr sem máscara, não ter medo de sair pra rua e não trazer nada pra casa, ou me contaminar também. Enfim, situação pandêmica aí que todo mundo lembra, né? Eu via uma conhecida minha, que é mãe de 2. E eu vi ela correndo assim e falava, ela tem 2. E ela tá aqui. Eu preciso. Exato. E foi mais de uma vez que eu vi. Ela mora perto de casa, depois eu mando uma mensagem pra ela pra falar que ela me incentivou, mesmo sabendo que não estava, né? Não sabia, mas eu havia passar. Exato. E eu falava assim, nossa, ela deixa 2 e eu com a Júlia aqui não consigo, eu preciso. Eu acho que um dos filhos, acho que era até menor do que a Júlia. E eu, como que consegue? E ela me incentivou, né? Na verdade, ela buscava Sim. força pra conseguir. Isso que é o mais legal, que a gente sim. entende. Ali era o momento que ela respirava, Pra poder punha pra fora e continuar. voltava. Exato. Sim, e é dessa forma, né, que eu pensei o nosso podcast. E é Incentivar pra ser. mulheres. É isso. E também falar, né, que nós receberemos muitas Sim. convidadas e convidados. Nós teremos para fazer esse bate-papo, para conversar sobre essa dor. E vai ser muito legal, porque nós vamos trazer homens que incentivam as mulheres e falar sobre isso, que é o interessante. E gente, todo mundo tem essa dor, só que às vezes a gente não coloca ela pra fora. E a gente fica ali só no Pra interno e dentro, sofrendo com engolindo. aquilo. Então, é um bate-papo que vai ser maravilhoso e É. que a nossa grande intenção mesmo é trazer grandes insights para mostrar que não é um combate, e sim uma união de forças entre o masculino e o feminino. Sim. E que a gente tá aqui para cada um ter a sua essência e poder viver da melhor forma possível. Daí vou ter que agradecer ao João publicamente, né? Porque mais de uma vez eu abrindo a porta de casa com a roupa pronta e a Júlia, mamãe, tipo 7 horas da manhã. E eu olho aflita, ele vai, eu dou um jeito. Né? Então, na corrida, no tênis, muito obrigada. Isso é a parceria. A Ana usa muito essa palavra. Isso é, né, um pouco da dualidade de personalidades que a gente tem, mas também da parceria que a gente tem, né? Da dualidade do casal, né? Do ele entender a sua necessidade e falar, não, me viro, Sim. né? E você falar, então, beijo, Tchau. fui, né? Confio. E ele fala, Precisa. você volta tão diferente, vai. Então, imagina O jeito que fica. Imagina o quando jeito estou que em fica. casa. O Tasmania. Então, vai, que daí você Entendi, volta. Bruno, porque você tá mandando eu fazer uma corrida. Entendi. Peguei, pesquei essa. Ó, já ficou a dica aqui, ó. Hashtag Bem. fica a dica. Peguei. Entendi. Não, e é Massa. verdade mesmo, né? E da gente olhar para esse lugar de apoio mesmo, de forças. E também olhar para o outro lado, que é dos momentos que a gente também tem com eles, né? Com os maridos. Que, na verdade, me permitam falar, né? É algo que eu Sim. já falei, não vivenciei, mas eu vivencio no consultório. Que, às vezes, também, a mulher é uma virada de chave, Sim. né? Deixa de lado para viver essa Só o fase. filho, E o homem também sente isso, o quanto também é difícil se largar de lado. Até então, ele vivia, né? Ele era a base da mulher ali, né? A gente vivia, falo porque daí é a minha realidade. Eu amo estar em casa, né? E cozinhar, e tomar café da manhã, o tempo de qualidade. Mas aí a gente muda a prioridade e fica para escanteio. E também não é, porque ele também tá ali, ele também participou de tudo isso. Ok que a mulher carregou, mas ele fez parte de tudo isso. A contribuição dele não existiria, né? Então, é importante a gente trazer também que é um olhar legal e que eles não têm que ficar para segundo, né, plano. Eles têm que fazer parte do primeiro, né? O bebê, ele tá sempre ali somando. A organização Não tem que vir dividindo. antes do amor. Exatamente. Até porque se o casal não estiver bem, se o casal não tiver um contato bom de comunicação, de tempo, com qualidade, como é que eles vão ser como casal com o filho? É lógico que é muito difícil, né? Porque são amores completamente diferentes. Mas, ao mesmo tempo, quando você cuida também da sua relação, do teu casamento e organiza ali, o amor é muito maior pro filho. Porque daí o amor vem em dose dupla. Multiplica, né? Então, é um olhar para a mulher, para a gente olhar e tomar cuidado com isso, porque muitas vezes
a gente vai sempre colocar em primeiro lugar o filho. E não é uma questão de ordem, assim, porque é difícil mesmo, porque é um amor completamente diferente do outro. Mas a gente precisa, assim, se organizar pra tá todo mundo junto, né? Tá todo mundo bem, no mesmo lugar. E é uma questão que divide muito, né? Então, assim, é uma fase que muda total a vida, né? Mas tem que ser realmente olhada com uma forma diferente também, né? Que também é uma fase tão única, tão linda, né? Então, assim, eu vejo que eu acompanho as minhas pacientes e é tão gostoso toda essa mudança que tudo isso traz, então tem que fazer valer a pena, né? Não pode ser pesado, né? Nem dividido, pelo contrário, multiplicado e compartilhado, né? E fala também, né, Dô, que você também é mãe de pet. Sim, sou mãe de pet. E que dá um trabalho que aqui a gente tá pensando no que nós vamos fazer. Você sabe que, assim, eu brinco que eu tomo cuidado pra não falar, porque como a minha realidade é mãe de pet e mãe de 2 terroristinhas, né, eu falo, então às vezes as minhas amigas estão nessa prosa, né, de maternidade, eu falo, gente, ok que os meus são, né, de 4 patas, mas te entendo, me encontro nessa situação, né, porque, gente, eu acho que, assim, brincadeiras à parte, mas pelo menos em casa a diferença é que eu tranco no quintal e vou pro quarto dormir. Então, assim, as minhas noites de sono são maravilhosas. Mas eu tenho responsabilidade, gente, com banho, com comida, né? Com rotina, com cuidado. Atenção, com médico, né? Porque vai com o veterinário. E atenção. E as minhas talvez sejam mimadas, mas acho que toda criação é mimada, né? A gente mima, não adianta. Como, né? Então, dá trabalho igual. E eu vejo muito isso em casa. Quando a gente veio pro segundo, a gente ficava, não, coitada, a Amy foi filha única a vida inteira. Nossa, não vai dar bom, não vai dar bom. Quando veio o segundo, gente, o negócio é o que vocês falaram, multiplica. Não existe dividir amor. Tipo, então uma é sua. Cara, é uma multiplicação de amor que agora é um tropé, né? E vocês que estão pretendendo, porque ambas estão pretendendo ser mãe de pet. Seremos. Gente, amo, né? Então eu sou Já suspeita que estão porque, assim, pedindo outro irmão, a gente ama o cachorrinho, né? Tá tudo certo, né? Aí, ó, em vez de prezar dar neste momento uma irmãzinha ou irmãozinho pra Júlia, Não, a vamos gente já apelar pro tá, pet. esperar minhas férias, né? Porque se a filhotinha chorar, provavelmente vai ser fêmea, né? Eu não dormi assim, eu não viro um Taz e tal. Olha, já, né, eu comentei isso com vocês. Não sei se é uma regra, mas um conselho eu posso dar. A minha veio de sítio, então de lugar aberto. De modo geral, eles gostam de céu para dormir, se adaptam melhor no quintal e não choram à noite. Se isso é uma regra, não posso dizer. Em casa funcionou com as 2. Eu não tive problema de sono à noite. Tive quando eu resolvi trancar dentro de casa para dormir. Aí não dá bom. Mas aí eu tenho um problema. Você acha que o Gabriel vai querer que o cachorro durma no quintal? A Júlia também. Ele já falou que vai dormir. Parece ursinho, Vai né? dormir do lado da cama dele. Até crescer. Ou na cama, né? Ou na dentro, cama, que eu acho mais possível até Na junto cama. ali, né? Gente, filhotinho, não tem como. Posso dizer que saudade dessa fase, gente. Ter um filhotinho em casa, tocando terror. Porque, olha, quem acompanha a minha rede social sabe que Lola me deu um trabalho, me tirou do prumo. Ela fez 2 anos agora, semana passada, se eu não me engano. Perdi a data, confesso. Mas, assim, daí um trabalho da morte, tumultuou minha casa, comeu sofá, né? Achou cano de água no quintal, com as escavações dela. Mas assim, acalma, tudo é fase, né? A Ana fala muito, né? A vida é cíclica. Sim. Então, assim, tudo vale a pena. É. Então, esse momento pequeno, dormindo, depois comendo as coisinhas, tá tudo certo. Tudo tem seu tempo, né? A gente arruma depois, né? Então, vale a pena, é muito gostoso. Eu acho que o amor, ele vale das 2 maneiras, né? Pelo pet, pelo filhote humano. Mas é isso, né? E pelo amor pela gente mesmo, né? Por olhar pra nossa essência. Precisa. E olhar pra esse lugar de que a mulher, ela é muito além do que ela é vista. Muito além. Muito. E que a gente precisa, assim, buscar esse além pra ganhar forças pra seguir. Até porque a mulher, ela é a sensata da casa. É a Se base, ela né? não estiver bem, nada vai estar bem. É bíblico, né? Exato. A mulher Tá na sabe, Bíblia. edifica a casa. E precisa disso, Falou e né? disse. E porque a mulher, ela é o controle, né? Existe até uma frase que eu achei tão bacana do ex-presidente dos Estados Unidos, quando eles foram para um restaurante. A mulher era um ex-namorado dela. E eles estavam sentados ali na mesa e ele brincou. Olha só, era para você ser dona desse restaurante. Ela virou para ele e falou assim, você se engana. Porque se ele estivesse casado comigo, ele ia ser o presidente e não o dono do restaurante. Tá aí, gente.
E é Não é? sobre isso, né? Então, Exatamente. mas para a mulher, ela tá forte e firme nesse edificar e cuidar da casa, ela precisa estar muito firme com a saúde dela e com o bem-estar dela. Sim. E é isso que a gente vai falar no nosso podcast. Exatamente. Então, mulheres, venham, porque olha, vai ter muita coisa boa, vai fazer muito sentido, né? E homens, venham para entender também, Sim. né? Para entender, para Nos conhecer, para ajudar, aprender. compartilhar. Exato, e Se dividir. você não quer uma TAS na sua casa, Exatamente. divida, compartilha as tarefas, que você vai ver. O mundo vai ficar maravilhoso A para todo energia mundo. vai ficar A maravilhosa. energia, Exatamente. Isso. E todos vão ganhar. Como? É isso, gente. Muito obrigada. E nos encontramos no nosso próximo podcast. Exatamente. Obrigada. Excelente dia, excelente semana para vocês e até o próximo. Bora correr pro almoço. Até mais.